Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem em casa, estudando, não saia muito, tá? Saia pouquinho só na farmácia, ali no mercado. E vamos lá, estamos fazendo de tudo por vocês, pode saber que estamos fazendo de tudo mesmo. E gravando essas aulas agora para vocês. Bom, essa é uma aula da Biologia 4, aula 2, mutações. Essa parte 1 só não teve o pessoal do terceirão de Balneário. Então, grande abraço ao pessoal de Blumenau, de Balneário e de Itajaí, meus queridos alunos. Então vai lá, já falaram oi pro Gusto. Então vai lá. Primeiras mutações, o que são elas? Mutações são alterações do material genético. Alterações no DNA, alterações no RNA. Então, alterações do material genético das células. Essa alteração pode ser na célula somática ou pode ser na célula da linhagem germinativa. Aquela que vai formar gametas. Essa sim passa aos descendentes. Essa torna-se hereditária. Nem toda mutação é hereditária, hein, pessoal? A mutação na célula corporal, na célula somática, ela não é hereditária. Um câncer de pele, por exemplo, não vai passar à descendência, só se afetar, né, células da linhagem germinativa. Então, só que a mutação é a principal causa do processo evolutivo, né? A mutação é a principal causa da evolução. Não estamos falando em coronavírus? Então, a família Coronaviridae, existe um gênero, porque a família é a Coronaviridae. Existe o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. Então, existem várias mutações desses vírus. O próprio vírus da gripe tem mais de 100 mutações. O resfriado, vamos lembrar, gripe, resfriado e coronavírus são tipos de vírus diferentes, hein? Então, o vírus de gripe, por exemplo, tem diversas variedades. Resfriado também. E o coronavírus tem o C-CoV, que é o de cachorro, tem o F-CoV, que é o de gato, que não passa o ser humano. O que estamos falando agora é o beta-coronavírus, da espécie SARS-CoV-2, que é da doença Covid-19. Existe também aquela doença que existiu a partir da China em 2002, o SARS-CoV, a doença chamada SARS, a síndrome respiratória aguda grave, e também o MERS, que é uma variedade também, pessoal, de beta-coronavírus, da síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, só para resumir, variedade viral provocada por mutações. Então, a principal causa da evolução. Afinal, evolução é novidade. Lembra do azão-azinho? Então, o azinho é o mutante do azão, é o seu alelo, é uma variação. Então, variações, mutações. A mutação pode ser gênica ou cromossômica. Vamos primeiro às mutações gênicas. Tudo certinho aí? Então vai comigo lá. Ó. Nos genes, são mutações pontuais, por substituição. Pessoal, aqui eu vou citar alguns tipos de mutações gênicas, mas vejam na prática o que vai ser. Ó. Por exemplo, isso aqui é um segmento de DNA, da dupla cadeia de DNA. Olha o que acontece. Lembra que a base é adenina, se liga a timina. Citosina é complementar à guanina. Agora, olha a mutação por substituição. Ao invés da base A, houve a substituição pela base timina. Pode ter acontecido a saída, por exemplo, de um radical amina e ela passa a ligar a outra timina ali. Foi um defeito, foi um erro. Então, esse erro foi no gene, foi pontual, mutação gênica. No caso ali, substituição. Agora vamos dar uma analisada nessa situação aqui, porque o DNA transcreve o RNA, que traduz em proteína. Então, quando se fala de vírus mutante, que estamos falando direto sobre isso, a proteína dele é que foi mudada, que foi alterada. Então, a resposta da mutação é a proteína alterada. Vamos alterar uma proteína? Vamos, gostou? Então, isso aqui vocês vão ver muito ainda em biologia celular, mas olha os códigos no RNA mensageiro. Imagine que isso é um filamento de RNA mensageiro e aqui ligado à subunidade menor do ribossomo. Então vamos lá, cada RNA mensageiro tem os seus códigos, as suas senhas, que são chamadas de códons. O códon 1, Gustavo, não entendi. O códon é aquela trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro que faz com que o RNA transportador transporte, olha, esse aqui é o transportador, ó. Na verdade não é uma dupla hélice, mas ó, você imagina que isso aqui é um RNA transportador. Ele vai trazer o aminoácido certinho, de acordo com aquele código ali, ó. Então ele traz a metionina, coloca aqui é o primeiro aminoácido.
Daí vamos imaginar que esse códon aqui mande trazer uma senha para fazer com que a fenilalanina seja trazida pelo transportador até aqui, ó, UA. Então é códon, tá, do mensageiro com anticódon do transportador. Imagine, pessoal, o que você tem que saber é que uma proteína é formada por uma sequência certinha de aminoácidos. Como estamos falando em mutações, vamos alterar essa sequência. Então vamos lá, ó, mutação gênica. Agora deletou uma base nitrogenada uracila, característica do RNA. Deletou, o código não é mais UUU. Agora o código passa a ser UUG. E o UG é um código para mandar trazer, olha aí, ó, não é mais a fenilalanina, o segundo aminoácido, passa a ser a leucina. Então altera toda a sequência de aminoácidos. Entendeu, pessoal? Gostou? Qual é a causa? Parecer uma radiação, radioatividade pode provocar isso aí. Uma radiação, especialmente as radiações ionizantes, né? Raio-X, raios gama. As radiações também ultravioletas, não ionizantes, também podem provocar câncer de pele, né? Especialmente por alteração das bases do DNA. O que você tem que entender é que a posição dos aminoácidos é alterada. Então o gene passou a ter uma alteração e a proteína vai ter uma alteração na sequência de aminoácidos. Tá certo? Isso é uma mutação. Agora veja uma situação prática, então. Aqui, ó, da anemia falciforme. O traço falcêmico, a hemácia que se apresenta na forma de uma lua crescente, olha aqui, ó, porque a hemoglobina, que é a proteína, teve alteração. Olha, pessoal, aqui, ó, nem que você não esteja enxergando, mas ó, aqui é uma sequência de aminoácidos, ó. Tá vendo? Então vamos alterar esse aminoácido por esse agora. Por quê? Ó, veja o que aconteceu aqui em cima, ó. Ali quando duplica ou replica o DNA, tem que replicar certinho, né? Para as novas células formadas. O DNA tem que replicar certinho. Qualquer alteração vai alterar no RNA também e altera a sequência de bases. Como estamos falando em mutações, vamos alterar aqui, ó. Olha a alteração aqui, ó. Era para ser a base, qual que era para ser ali, ó? Era para ser G e C. Alterou G para A. Alterou G para A. Substituiu. Então o que acontece? Agora não é mais G, agora é A. E essas duas cadeias são cadeias certas. Essa é a cadeia mutante. Consequentemente, o RNA vai mudar também, olha aqui, ó. E você vai ter, na verdade, o DNA que mudou, né? O RNA também muda. Então, turma, GAG era para ser o correto, tá? O código correto. Agora passou a ser GTG. Entendeu? Era para ser A e passou a ser T. Então vai alterar também o RNA e acaba mandando o RNA vai alterar o RNA mensageiro e acaba mandando o RNA transportador trazer um outro aminoácido. Então, o que você viu ali foi apenas alteração no sexto aminoácido da hemoglobina. Olha aqui, ó, do ácido glutâmico para a valina. Você tem esse exemplo na sua apostila também. Então, a mutação pontual, uma mutação gênica. Anemia falciforme. Com isso, a hemoglobina das hemácias passa a fazer um transporte defeituoso de oxigênio. A hemoglobina fica alterada, alterando também a própria hemácia. A lembrar que a hemoglobina é o responsável pelo transporte, especialmente de oxigênio nas hemácias. Então, a mutação gênica, entendeu, né? O que mudou, o que alterou foi a sequência de aminoácidos. Bom, a mutação também pode ser cromossômica. Essa cai muito em vestibular, pessoal, as mutações cromossômicas, tá bom? Nos cromossomos, elas podem ser estruturais e podem ser também numéricas. Vamos nessa parte 1 dessa aula, porque essa aula tem 15 minutos, todas as aulas agora, e a gente vai até as mutações estruturais nessa parte. Depois eu falo para vocês nas mutações numéricas. Então, estrutural, alteração da estrutura ou do número de cromossomos. Na verdade, as mutações cromossômicas alteram a estrutura ou o número, tá bom? O que a gente vai ver agora são as alterações numéricas, ou desculpe, as alterações estruturais, não as numéricas ainda. Então veja a alteração estrutural, a mutação estrutural. Então vai lá, pessoal, aqui, ó, aqui você tem que imaginar que é um ou de repente dois cromossomos, né? Um do pai, outro da mãe. Então o que aconteceu? Deletou esse gene aqui, ó, na verdade não é só um gene. São vários genes aqui. Isso aqui você tem que imaginar que é um cromossomo formado por DNA
e que cada pedacinho dele aqui, ó, seria a representação de um gene. Aqui a gente tem, então, vários genes representados. Deletou, perdeu uma parte. O que a palavra deleção significa? Retirada ou deficiência, entendeu? É uma mutação no cromossomo em mais de um gene. Deleção, mutação estrutural, tá? Por exemplo, a deleção do braço 5, do braço curto do cromossomo 5, provocando aquela síndrome de Cray-Duchamp, a doença do miado do gato. Então a criança tem um miado, um choro como se fosse um miado do gato. É uma clássica deleção do cromossomo, de parte do cromossomo 5. Tá bom? Então vai lá, mutação estrutural. Não é mais gênica, hein? Olha a duplicação, pessoal, que bacana, ó. Então aqui são dois cromossomos, certo? Em que esse, você tem que imaginar que esse é um cromossomo do pai e esse é o da mãe. Eles vão fazer crossing over na meiose. Vai passar um pedaço de cromossomo para lá, alguns genes para lá e alguns genes para cá. Variando entre mãe e pai, provocando aquela recombinação. Só que estamos falando de erros, né? Mutações são erros, então vamos errar. Aqui, ó, errou. Ah, o certo era passar 2 para lá, 2 para cá, 3 para lá, 3 para cá. Mas agora a quantidade que passou foi errada, então alteração durante o crossing over. Duplicação, tá? Olha aqui, duplicou, ó, pessoal, era para ser EF, opa, aqui duplicou, ó. Aqui duplicou, 2 genes a mais. Então, mutação estrutural. Agora, no outro caso, ó, inversão. Olha aqui, ó, quando inverte é apenas a posição dos genes. Só uma posição alterada. Então, alterou a posição dos genes. Essa seria a mutação estrutural por inversão. Certo? Então, tá tudo bem lá, né? Vamos lá. E uma mutação bem... Cara, essa anote. Anote, porque isso aqui é uma translocação. Constitui 5 a 8% de casos de síndrome de Down. A gente vai ver no nosso próximo encontro daqui a pouco, uma mutação numérica de síndrome de Down. Mas aqui, olha a translocação, ó. Por exemplo, o cromossomo maior passa um pedaço para um cromossomo menor. Então, no caso de Down, pessoal, acaba tendo esse cromossomo menor, passa a fazer parte de um como se fosse um cromossomo a mais 21, certo? Mas a translocação não acontece entre cromossomos homólogos, não, hein? Entre cromossomos não homólogos, a translocação. Então, essa translocação é bem importante. Eu estou caindo no Enem esses tempos, que é uma das causas da síndrome de Down, tá bom? Então, você tem que imaginar que esse cromossomo aqui, um é do pai, esse aqui, ó, esse da mãe, esse do pai, esse da mãe, esse do pai, de repente. Mas daí eles não são homólogos, então houve a troca de partes entre cromossomos não homólogos. Não é crossing over isso, hein? Tá? Agora, exercício sobre o que vimos até agora. Ó, sobre bronzeamento artificial, pessoal, sobre câncer de pele, olha aqui, ó. Então a pessoa, ela fez um bronzeamento artificial, submetendo-se a sessões de 15 a 30 minutos cada uma, durante 4 meses. E a gente percebeu indício de câncer de pele, radiações ultravioleta não ionizantes, tá? Que podem provocar também problemas de mutação. Só que foi na pele, meus amigos, na pele, não foi em célula da linhagem germinativa. Ele está perguntando se esse tipo de câncer é herdável ou não herdável. Se foi um câncer de pele, vai passar para os filhos? Não está na linhagem germinativa. Então ele é não herdável, tá bom? Quando está correto, quem aparece, você sabe. Agostinho. Então não é herdável, porque provoca alteração em células corporais, somáticas, certo? E agora esse tipo de exercício aqui, ó. Então os efeitos adversos à saúde humana causados por poluentes ambientais, mutações para gerações futuras, potencialidade. Na verdade, as mutações, pessoal, são agentes físicos, radiações, tá? Agentes químicos, que podem ser substâncias químicas teratogênicas, tá? E também biológicos. Vamos lembrar que vírus também são agentes mutagênicos. Lembrando o câncer o próprio câncer de colo uterino provocado por vírus, o HPV, o HIV também pode ser provocado, causador de câncer. Agora, sobre câncer, pessoal, ou sobre mutações. As mutações são modificações bruscas do material genético. Sim, transmitidas quando é na célula germinativa. Verdadeiro, tá? Agora, a mutação pode ser espontânea ou induzida por agentes, como eu falei para vocês, agentes físicos, químicos ou biológicos, certo? A mutação é toda alteração que resulta sempre, a recombinação não, recombinação motivo de variação. Então, a mutação gênica causada por poluente ambiental, também.
Então estamos chegando agora nos 15 minutos finais, tá? Eu desejo a vocês grande sucesso, um grande abraço.